Olá, vamos para mais um código no nosso Visual G. Bem, o código de hoje vai calcular quantos idosos eu tenho em uma fila. Então, eu quero que esse código receba uma quantidade de pessoas pertencentes a uma fila. E eu quero que ele pergunte a idade dessas pessoas e retorne quantas pessoas são idosas dentro dessa fila. Então, vamos lá. Algoritmo, vou dar o nome de fila idoso. Então, vai ser a nossa aula 06. Fila idoso. Função. Calcular a quantidade de idosos na fila. Vamos lá. A primeira variável que eu vou declarar vai ser a fila. Eu tenho que perguntar quantas pessoas tem nessa fila. Vai ser do tipo inteiro. Eu não posso ter uma pessoa e meia, duas pessoas e meio. Eu sempre tenho que ter valores inteiros. Então, fila. Vou pedir, escreva qual a quantidade de pessoas na fila. Então, meu console vai fazer essa pergunta. Qual a quantidade de pessoas na fila? A pessoa vai digitar quantas pessoas tem nessa fila e o meu programa vai ler. Então, leia fila. Feito isso, eu vou precisar de mais uma variável chamada idoso. Essa variável idoso, ela vai calcular justamente quantas pessoas idosas eu vou ter ao longo dessa fila. Então, idoso, que também vai ser do tipo inteiro. Então, essa variável idoso, eu vou precisar iniciar ao longo desse código. Eu vou ter que dar um valor inicial para ela, porque ela vai precisar realizar somas. Então, a cada vez que eu perguntar qual a sua idade, eu fizer lá o meu se e ele for verdadeiro, essa variável idoso ela vai ter que somar mais um. Então, ela tem que inicializar. Eu vou inicializar essa variável idoso com 0, porque aqui no início eu não tenho nenhum idoso. Eu só vou passar a ter idosos quando eu fizer a pergunta e aparecer alguém com mais do que 65 anos. Então, a partir de 65 anos. Então, vou trabalhar com um enquanto, porque eu quero um loop. Então, enquanto quantidade de pessoas que eu tenho na fila for maior do que 0, isso quer dizer que se eu disser que aqui na minha fila eu tenho 5 pessoas, a cada loop que eu fizer aqui, eu vou diminuindo uma pessoa. Então, enquanto essa fila aqui for maior do que 0, ele vai estar entrando no loop que eu vou criar. Então, enquanto essa fila for maior do que 0, escreva, digite a idade e leia idade. Opa, apareceu mais uma variável aí, ó, idade. Então, eu tenho que declarar aqui idade, que vai ser do tipo inteiro. Então, eu disse que eu tinha que utilizar também um se, para poder saber se a pessoa tem mais do que 65 anos. Então, se a variável idade for maior ou igual, a partir de 65 anos a pessoa é considerada como idosa. Então, se a idade for maior ou igual do que 65 anos, então é aqui que vocês vão precisar raciocinar um pouquinho.
Então, o que é que vai acontecer? Se isso aqui for verdadeiro, vai acontecer que a minha variável idoso vai receber um novo valor. Que valor? O valor anterior mais 1. É como se fosse uma espécie de contador. Obedeceu aqui, eu adiciono em 1. Então, idoso começa aqui de 0. Então, por enquanto, o valor que eu tenho nessa variável aqui é 0. Se, ao perguntar, isso aqui for verdadeiro, essa variável aqui vai receber um novo valor. Quanto? 0 mais 1, que dá igual a 1. No loop seguinte, esse valor aqui ele vai já vir com o número 1. Então, se isso aqui novamente for verdadeiro, vai ser 1 mais 1, que aí vai virar 2. E assim, sucessivamente, enquanto esse loop estiver acontecendo, enquanto esse meu se for verdadeiro. Porém, a pessoa pode ter menos do que 65 anos. Então, o que acontece? Aí vem o meu se não. Se não, se o que eu afirmei aqui em cima for falso, ele entra aqui no se não. Aí, o que acontece? Aliás, eu não preciso desse se não. Vamos ignorar esse se não aqui. Então, vou fechar aqui meu fim se. Já vou dizer para vocês porque é que eu não preciso desse se não. Fim se, fechei, abri aqui o se, eu tenho que fechar. Quando eu fechar esse se, ainda dentro do meu enquanto, eu tenho que diminuir um da minha fila, porque a pessoa já veio aqui e digitou a idade, então é uma pessoa a menos. Ela já foi atendida, eu já sei qual é a idade dela, então é uma pessoa a menos. Então, eu digo que fila vai receber um novo valor, que vai ser fila menos 1. Então, se eu tinha 5 pessoas na fila, quando eu chegar aqui, eu vou dizer que o novo valor de fila vai ser 5 menos 1. No caso, é 4. Então, o novo valor de fila aqui vai ser 4. Feito isso, eu fecho o meu enquanto. Então, fim enquanto. O próximo passo é pedir para escreva o total de idosos é vírgula idoso. Então, quando eu fizer todo esse teste aqui, ele vai armazenando aqui a quantidade de idosos e no final ele vai me retornar o valor final da variável idoso. Porém, e se eu quiser saber quantas pessoas não são idosas? Aí, por isso que eu não precisei do se não. Eu posso fazer só assim, ó. Escreva o total. Aqui. O total de não idosos é... Aí eu faço o seguinte. Não. Eu vou precisar da variável idoso, porque eu estou diminuindo a fila ali. Então, eu vou precisar. Volta para cá. Eu vou colocar um senão aqui mesmo. Se não, vou criar uma outra variável. Não idoso. Que vai funcionar do mesmo jeito dessa idoso ali de cima. Não idoso, mais 1. Vou colocar aqui. Não idoso. O que acontece? Se, quando a pessoa digitar a idade, ela obedecer a ser maior ou igual do que 65 anos, a minha variável idoso ganha 1. Ela é incrementada em 1. Porém, se a pessoa digitar, por exemplo, 20 anos de idade, ela não é maior ou igual do que 65. Então, ela vem para cá, ó, armazena nessa variável não idoso. Então, não idoso vai ser incrementado em 1. E aqui no final eu peço para a pessoa para retornar essa variável não idoso.
Então aqui eu vou ter como saber quantas pessoas eram idosas e quantas pessoas não eram idosas na minha fila. Vamos rodar. Vamos lá. Ele começa aqui. Qual a quantidade de pessoas na fila? Vou digitar 3 pessoas eu tenho na fila. Digite a idade. Então, eu vou digitar a idade da primeira. Vou dizer que ela tem 20 anos. Ele vai perguntar a idade da segunda pessoa. Vou dizer que ela tem 90. E da terceira pessoa, vou dizer que tem 65. Ele me retornou que eu tenho 2 idosos e 1 não idoso. Conferindo, eu tenho um com 20 anos, que é esse aqui, não idoso, e 2 idosos, um com 65 e um com 90. Programinha funcionando tranquilamente. Qualquer dúvida, manda um e-mail, tá aí na descrição embaixo. E mãos à obra, vamos estudar. Até a próxima.